Olá, bem-vindos a mais uma explicação visual do The Founder by Forge College. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na configuração do ambiente e prontidão para a implantação na Solana. Sabe aquela etapa de mapear e identificar os riscos que a gente viu na lição passada? Pois é, agora chegou a hora de tirar tudo aquilo do papel. A gente vai criar a planta exata para preencher essa lacuna entre a gestão teórica de riscos e a implantação prática e executável na blockchain. Nosso foco hoje é construir ferramentas reais e tangíveis. Para isso, o nosso roteiro de hoje funciona como a legenda dessa nossa planta arquitetônica e passa por 6 pontos-chave, indo da teoria à prática, estruturando a nova checklist, verificando as dependências, validando o teste local, definindo papéis e responsabilidades e, claro, a nossa conclusão. Vamos nessa? Começando pelo começo, da teoria à prática. Olha só, ter uma lista de mitigações incrível, mas só no papel, é basicamente a mesma coisa que tentar pilotar um avião de olhos vendados. Simplesmente não rola. Isso ilustra a diferença perfeitamente. A teoria é você saber que um validador pode dar problema e falhar. Já a prática, meus amigos, é garantir e verificar se a sua estação de desenvolvimento e a integração contínua realmente possuem as ferramentas blindadas para evitar que esse desastre aconteça. Avançando, vamos falar da estrutura da nova checklist. O nosso foco agora passa a ser aquele artefato central que salva a gente de falhas espetaculares e super caras. Um arquivo leve, geralmente chamado de deployment-checklist.md. Ele é mantido intencionalmente focado nestas 3 seções cruciais que vocês estão vendo. A ideia aqui é permitir iterações rápidas, sabe? Ninguém quer afogar a engenharia em papelada burocrática e engessada. O que nos leva à nossa próxima etapa, verificando as suas dependências. Pensa comigo. Você não vai tentar montar um motor sem antes checar se tem a chave de fenda do tamanho exato na caixa, certo? É a mesma mecânica aqui. Rodando esses passos bem específicos no terminal para coletar as versões das ferramentas, fica muito claro, na hora, se tem algum componente crítico faltando, bem antes dele causar um colapso completo lá no pipeline de CI. E se a verificação falhar? Bom, aí a gente geralmente esbarra naquela desculpa clássica do mundo de dev. Ué, mas na minha máquina funciona. Isso é quase sempre causado por uma configuração incorreta do path no sistema. Mas fiquem tranquilos, isso pode ser diagnosticado rapidinho com esses comandos super simples que a gente colocou aí. Tudo certo com as ferramentas? Então, bora validar o teste local. O nosso projeto exige o mapeamento das conexões de rede para garantir que o cluster pretendido possa realmente ser alcançado. Rodando essas checagens de leitura, a gente confirma de forma segura que o validador de teste local inicia direitinho e já reporta a versão do cluster em funcionamento. E o melhor, a gente faz isso sem alterar absolutamente nenhuma configuração real. O pulo do gato aqui é capturar exatamente essa saída na nossa checklist. Se der algum erro ou se o validador não conseguir iniciar por um conflito de porta, a gente documenta isso na hora como uma ação corretiva. A transparência na hora de registrar isso é simplesmente inegociável. E agora uma parte essencial, definindo papéis e responsabilidades. Como a gente sabe, os passos técnicos mais avançados do mundo não servem para muita coisa sem o fator humano e a responsabilidade, né? O que eu acho fascinante nessa matriz é como ela já designa um piloto e um copiloto muito antes da decolagem. Ela mapeia de forma explícita uma etapa a um e-mail de contato e a um ID de mitigação específico que veio lá do nosso registro de riscos. E para fechar o nosso diagrama arquitetônico de hoje, conclusão e próximos passos. O teste definitivo, a verdadeira prova de fogo de todo esse exercício, se resume a uma única pergunta. Se uma pessoa encarregada da revisão clonar o repositório agora mesmo, ela consegue rodar os scripts e obter os mesmíssimos resultados de sucesso? A resposta precisa ser um grande e sonoro sim. Para garantir uma implantação vitoriosa, a verificação deve ser 100% reprodutível. Cada item precisa ter uma pessoa responsável designada. E seguindo a regra de ouro, é muito melhor começar de forma enxuta e ir crescendo iterativamente. Com esse artefato tangível em mãos, a gente prepara o terreno com perfeição para formalizar de vez os papéis e assegurar os controles de acesso na nossa fase final de aprovação e o whitelist. Então fica a reflexão final. O seu ambiente de desenvolvimento hoje é uma roleta russa ou uma fortaleza reprodutível? A escolha está literalmente na sua checklist. Para continuar aprendendo, explorar mais sobre este tema e se aprofundar na infraestrutura da Web3, não deixe de acessar forge.college. Muito obrigado por acompanhar essa análise visual feita pela Forge College e até a próxima.